Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Money Maker e hoje vocês vão ficar bugados se vocês não ficarem até o final. Vamos falar sobre um tema do mais atual que existe, inteligência artificial. Você já deve ter ouvido falar e já percebeu que o seu telefone, quando você conversa alguma coisa com alguém, magicamente começa a aparecer as propagandas. Não é isso que acontece, Santana? Obrigado, Casar. Valeu. Fala, pessoal. Prazer conversar com vocês de novo. Tô aqui com o Caio Moreno, fundador do Hub de Negócios, do Grupo Copa, um hub de soluções em marketing, dados e inteligência artificial. Caio, antes de começar e passar a bola para você, eu só vou explicar um pouquinho o que é o podcast, tá? Moneymaker é uma expressão americana, que é o cara que faz o dinheiro, né? Se a gente pegar a lista da Forbes, as pessoas mais ricas do mundo, você pode olhar que são empresários, empreendedores, sócios de negócios. Então a gente traz empresários e empreendedores para falar sobre o dia a dia do negócio e trazer a realidade para quem está vendo. Muito obrigado por participar e conversar um pouquinho sobre tecnologia com a gente, de verdade. Show demais, gente. Muito prazer, Caio falando aqui, prazer, Casagrande. Obrigado pela oportunidade aí para estar podendo falar aqui, podendo compartilhar um pouco das loucuras e das ideias. E aí, falando um pouco sobre o Grupo Copa, né? A gente é uma empresa com soluções de marketing, dados e inteligência artificial. A gente faz 2 anos esse mês, agora, mês de junho, junho de 2021, a gente fundou a Copa, depois de eu sair do Grupo Primo. Eu era cientista de dados no Grupo Primo, então eu trabalhava como na área de dados lá, saí de lá e aí eu acabei... diretamente com o Thiago Nigro. Sim, Nigro, Joel, que não tá mais lá, né? E o Perini, sim. Perini já era? Éramos 3, sim. A gente trabalhava na parte de dados lá. E aí, quando eu fundei o Grupo Copa, começou eu e o Guilherme apenas, né, o meu sócio. E aí a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo, a gente começou, né, antes disso, na faculdade eu conseguia trazer muito, aprendi muito sobre inteligência artificial, né, hoje a gente aplica muito sobre isso, né, eu estudo e aplico sobre IA desde 2017. E hoje, né, a gente tem 18 pessoas na equipe, a gente tem 2 núcleos, um núcleo de criação de marketing, um núcleo de tecnologia, IA e dados. Hoje a gente trabalha majoritariamente na área de infoprodutos, educação, a gente está entrando na área de software, de aplicativo, então a gente está montando ecossistemas e montando... canais de aquisição para os nossos especialistas, né? E a nossa mais nova solução atual é o Chat Amigo, é uma plataforma de atendimento ao cliente via WhatsApp. Então a pessoa consegue chamar alguém lá no WhatsApp e uma inteligência artificial te responde de forma personalizada, sabendo as suas dores, o público-alvo, o que você fala, como você fala, para aumentar a eficiência operacional do atendimento, para trazer mais capilaridade, né? Dependendo para onde for aplicado. Então, atendimento ao WhatsApp você tem em área de finanças, área de marketing, enfim, varejo, né? Você tem uma infinidade de aplicações aí e é basicamente isso. A gente já fez mais de 80 lançamentos, né? A gente já tem um faturamento aí de múltiplos 7 dígitos já, anuais, né? Por lançamento. E hoje eu toco mais a parte, faço mais o papel do C-Level, né, do CEO. A gente tava falando, sou um fundador, né, mas assim, eu sou mais a parte de vendas, negócios, parcerias, eu trago a mensagem da empresa para frente e o Guilherme, ele é mais um chefe de operações ali, então ele cuida desde da parte das entregas, das metas, do que deve ser feito, performance, né, e eu acabo também lidando bastante com a equipe na área de liderança, gestão, então a gente cresceu muito rápido. Né? Legal, então, você tá mais na estratégia e ele mais no operacional, então. No tático, né? Ele tá mais no tático, mas ele também lida com a parte estratégica, né? A gente troca muita ideia, muitas das decisões somos nós, a gente bate muito bem, né? A gente conversa muito bem, mas ele tá mais tocando mais a parte tática, né? De metas e tudo mais, e eu entro para desenhar a estratégia, para adaptar, a gente fala de pitaco, né? Vamos fazer isso, faz aquilo e tal. Engenheiro é um problema, né? De ficar mandando. Não sei, faz aí. Tem que ter aqui. Eu quero isso aqui agora. Como você vai fazer? E hoje dentro do grupo Copa, a parte mais forte é da educacional, é o de lançamento. Isso, a parte mais forte é de lançamento e a parte de dados IA. Então, quando a gente começou,
a gente começou fazendo lançamentos e eu trouxe muito essa roupagem de cultura de dados e cultura de inteligência artificial. Então Trouxe hoje... Oi? Trouxe do primo ou trouxe da sua bagagem? Não, assim, da minha que você já bagagem. Eu estudo sobre isso e trabalho com isso desde 2017. E na faculdade, né, eu fiz engenharia elétrica, mas eu foquei, né, nos últimos 2 anos ali da faculdade, eu foquei muito mais em programação, né, tanto que meu TCC tinha a ver com inteligência artificial. E eu comecei a entrar na área de empreendedorismo quando eu comecei a vender mousses na faculdade. Eu precisava complementar a renda, eu ganhava R$ 600 no estágio. E aí eu complementava a renda, pegava uma bolsa térmica, pegava os mousses, eu estudava aqui em Santos, né, na Unisanta, e aí eu batia de porta em porta. Não paga pra gente, não fala. Aliás, se quiser divulgar aqui, Brincadeira. é brincadeira, pode falar à vontade. Aí eu ia de porta em porta lá, né? Concessionária, pet shop, loja de roupa, enfim, eu ia de porta em porta. Um engenheiro que estava lidando com IA, né? Extremamente tímido, não tinha desenvoltura nenhuma para falar, para se comunicar. Não virou Uber, tá bom. Já trabalhei de Uber, já trabalhei de. Já trabalhei de Uber, já trabalhei de fazendo manutenção na Fast Shop. Então já fiz manutenção desde refrigeradores, lave e seca. Você Já chegou a fiz se instalação formar de como câmera, me formei Você como trabalhou? engenheiro. Não. Não trabalhei, mas eu trabalhava fazendo esses bicos, assim, Sim, né? sim, Fazendo sim, instalação tá. de interfonia, né? Eu cheguei a trabalhar com isso. E aí, quando eu, na faculdade, em 4 dias de venda de mousses, eu tirei o salário do estágio. Eu falei, nossa, tem Aí você alguma coisa falou, aqui, opa, aí acende a luzinha Acendeu do a alerta. luzinha, Opa, Sempre assim. opa. Exatamente. Aí eu comecei a focar mais na área de empreendedorismo, negócios, marketing, finanças. Então, hoje, por exemplo, hoje não, né? Na época, né? A gente fazia as entregas, não tinha dinheiro para comprar bike, eu usava o Bike Santos, que era uma bike, né? Que é compartilhada, né? Ele ainda existe. E aí eu fazia as entregas e eu tava até falando aqui antes das nossas conversas, eu ouvia muito podcast, né, de empreendedorismo, eu via muito Nerdcast. Inclusive eu trabalho hoje com o Sandro Magaldi, o cara que me influenciou lá no início. Ah, que legal, cara. A gente faz toda a área de marketing dele lá, então trabalho com ele hoje, o Sandro e o Salib, né? Inclusive, se estiverem vendo aqui, ó, Sandro e Salib, um beijo pra vocês. Vocês são incríveis, então é uma satisfação muito grande poder trabalhar com as pessoas que inspiraram a gente no início, né? Então foi escutando mesmo o podcast, entendendo mais sobre essas questões e aí... muda a vida ali, né? Muda demais, né? Eu sempre falo isso, né? Que o conhecimento, ele é uma porta de entrada muito forte pra tudo. Porque assim, cara, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu não tive, assim, não faltou comida em casa, né? Mas eu não tinha... estapafúrdias, né? Eu não podia fazer as coisas, não tinha luxos, né? Eu tava até conversando com a minha mãe recentemente, quando eu queria... Sou muito cara do game, né? Sou muito cara da tecnologia. E pra comprar um videogame, ela não comprava. Eu falei, olha, eu tenho que pagar a casa, comida e tal, não tem como, Quase que isso. Aí como é que eu fazia? Eu ficava 12 meses, 16 meses juntando moeda do troco do pão. E eu juntava aquele bolo de moeda, ia num tal lugar, trocava a grana ali pra comprar depois. Então, eu não tive essa oportunidade, né? Eu falo sempre que a internet mudou minha vida, porque quando eu tava na escola pública, faltava professor, às vezes o professor não era tão didático. Então, tem essas dificuldades do dia a dia. Então, eu não conseguia estudar na escola, eu ia pra casa, eu acessava o Google. Eu tinha um computador dado, né? O meu primo, o Vitor, inclusive, Vitor, também um abraço pra você, me entregou, né? De segunda mão, né? Não servia mais pra ele o computador, ele me dava, e aí eu usava pra Google, usava pra entender mais, enfim. E aí isso mudou de fato minha vida, porque agora todos nós temos o acesso ao conhecimento que há 30, 40 anos atrás você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que pagar caro por um livro. Fiz muito trabalho de escola em biblioteca. Pois é. Cara, eu nunca fiz um trabalho de escola na Cara, mas fiz muito. Eu já fiz também. Eu fiz alguns trabalhos na Federal, porque lá era uma espécie que obrigatório ir, porque o conteúdo só ia ter naquele livro. O conteúdo não estava disponível na internet. Total. Era tão específico, sabe? Que hoje provavelmente mudou alguma coisa, mas na época... Não há muito tempo atrás, mas era muito específico. Não, o meu também não é muito tempo atrás. Eu queria complementar o que você falou. Eu sempre fui um cara mais empreendedor. Eu não sei de onde veio essa vontade, eu não sei por que veio. Eu, quando eu tinha ali 8 anos de idade, o pessoal empinando pipa na rua, eu olhei e falei, cara, eu quero empinar pipa. A primeira vez que eu empinei, me cortaram,
Fiquei puto, não gostei disso. Eu falei, cara, vou vender pipa, se todo mundo quer, eu vou começar a vender. Começava a vender. Eu ia no Muro Preto, lá na Praia Grande, que era uma distribuidora de pipa. Comprava muito. Chegava em casa, vendia por o dobro do preço. Todo mundo reclamava do preço. Eu falava, então vai lá comprar. Que eu compro em tal lugar. Não, mas é muito longe, então compra de mim. Então eu gostava. Aí minha mãe começou a fazer chup-chup. Eu vendia chup-chup. E aí no meu ensino fundamental ali na 7ª série, eu comecei a vender house na escola para juntar dinheiro para ir para formatura. Legal, legal. Não sei de onde veio, eu sempre fui vendedor. Sempre foi bem vendedorzão, então. Sempre, sem, cara, e descarado. E aí, um ponto que virou na minha vida foi o podcast também. Eu comecei a escutar o Jovem Nerd e o... Legal. E o GVCast. Sei. Que era o do Flávio Augusto. Uhum. Cara, eu escutei e era muito fantástico, né? Porque o primeiro episódio, ele tá contando um pouco da história de vida dele. E ele tinha acabado de vender a Wise Up, a primeira vez, por aproximadamente R$1 bilhão. E ele tava falando o que aconteceu, contando a história de vida dele. Legal. E aí no podcast ele conta a história que ele tá comprando um time de futebol. E aí ele depois, no outro podcast, no outro episódio, ele fala, comprei o Orlando City, que é um dos principais... É bem legal. Construir um estádio. Acompanhar. Assim, vendi um estádio. É muito bizarro. Sim, e aquilo legal. ali, eu falei, cara, o cara veio do nada. O cara virou bilionário. Não é possível que ele seja tão diferente de mim assim. Então eu consigo, pelo menos, fazer alguma coisa. Eu gosto desse podcast, em trazer pessoas inspiradoras. A gente traz várias pessoas inspiradoras. Porque traz pra realidade, né? As pessoas começam a se inspirar. Porra, se ele conseguiu, cara, eu posso conseguir também. E isso eu acho... muito foda mesmo. Sim. O ponto de virada, né, foi... Eu tava na faculdade, eu tava me preparando pro doutorado, eu ia ser acadêmico, né? Tava direto pro doutorado em astrofísica, eu sou apaixonado na área de exploração espacial, inclusive a minha... elétrica já é coisa... É doideira mesmo. Maluco. Meu professor de engenharia mecânica falou, você pode zoar todo mundo, menos o engenheiro elétrico. Meus conceitos de maluquice aqui estão mudando. Não pode. E aí, em 2019, eu fui no evento do Thiago Nigro, que foi um evento presencial. Inclusive, o Rafael, um amigo meu, ele pagou o ingresso pra mim, não tinha grana pra pagar o ingresso, eu fui lá. E quando eu fui lá, eu queria aprender mais sobre vendas, marketing, comunicação, entender um pouco mais sobre esse mundo. Já fiz até robô para o mercado financeiro, com IA e tal, já trabalhei com um monte de coisa já. E aí eu percebi lá no evento, né, que nenhum deles sabiam daquilo que eu sabia, que é IA e dados. Eu olhava assim e falei, caramba, esses caras, eles estão falando, eles estão ali no palco e tal, e eles não fazem ideia do que eu sei. Mas se eu sentar na mesa com esses caras algum dia, pra almoçar e falar, eles não vão entender nada que eu tô Eles, na verdade, estavam filosofando inteligência artificial, né? Nem isso, eles não falavam nada. Assim, em 2019, ninguém falava disso praticamente, só quem tava na bolha. E aí, em 2021, quando eu entrei lá e sentei lá, né, consegui conversar com eles, eu era muito próximo deles, e eu consegui, de fato, conversar com essas pessoas, né? Com eles? Como assim, como é que eu entrei lá? Exatamente. Eu entrei lá através de um processo seletivo. Normal. Normal, tranquilo. Era um processo seletivo. Pensei que era um tipo de recomendação. E bem provavelmente eles me escolheram porque eu já estava empreendendo, né? Eu já estava empreendendo na área de lançamento, de marketing, então sabia o que eles faziam, já acompanhava o conteúdo deles e entendia de IA e dados, né? É o que é a minha especialidade. Eu acabei entrando lá fazendo outras coisas de infraestrutura de dados, né? Que não é exatamente a minha especialidade, mas me deu arcabouço, me deu ferramentas para que eu conseguisse construir o negócio de agora, né? Então, olhando para trás é até bom, né? Foi ótimo. Então, foi muito interessante. Hoje a gente, né, toda a infraestrutura e tudo que a gente criou veio de mim, né, no Grupo Copa. Então eu falo que a gente tem o time de criação, o copy, o designer, o cara que faz página, né, a galera criativa de marketing, e tem o núcleo da área de performance. Então, beleza, eu montei uma campanha, será que essa campanha está sendo eficiente ou não? Será que eu estou vendendo para o público certo ou não? Eu sempre falo que o público do marketing, a galera é muito boa em criar campanhas, construir histórias, narrativas, identidade visual, mas eles são muito ruins em tecnologia. Pouquíssimas pessoas armazenam os dados, eles entendem o comportamento do consumidor, entendem o que essas pessoas querem, quais produtos eu posso oferecer para elas. Um cliente, ele tá próximo de sair da minha base. O que eu posso fazer para
aumentar a quantidade de tempo que ele está ali consumindo meu serviço, meus produtos? Será que eu tenho algum outro produto que eu posso oferecer para aquela pessoa para aumentar, né, o ticket médio? Ou seja, posso vender mais produtos para a mesma pessoa? Então... A XP fez isso, né? Com o cartão da XP, sim, é basicamente isso. Né? Sim, com O certeza. O cliente acessava uma vez por mês o aplicativo para ver como estava o certeza. investimento. Aí ela falou, cara, eventualmente não vou ganhar dinheiro no D0, só que toma um cartão com um baita benefício. Ele foi eleito o melhor cartão de investimento, o melhor cartão, né, de crédito do Brasil. Toma um cartão... No primeiro ano. No primeiro ano. Toma um cartão fantástico, só que agora você vai entrar todos os dias na marca XP. Ou pelo menos ter um push de notificação todos os dias na marca XP e fica criando ponto de contato, né? Com certeza. Então, apesar de eu ser o cara técnico, a pessoa que entende de entende de dados, adoro esse mundo, até hoje eu estudo livros técnicos, eu gosto muito, mas não é o que, né, o que faz as pessoas crescerem, o que faz as pessoas evoluírem, fazerem dinheiro é vender, saber vender e se comunicar bem. Então, se você sabe se comunicar, se você sabe apresentar muito bem a sua ideia, você vende qualquer produto, é só achar o público certo, o público que tem a necessidade para aquele tipo de coisa, né? Então, afinal, só existe uma profissão no mundo. Vendedor. Ou você vende alguma coisa, ou você vende você. Produto, serviço ou hora, né? Com certeza. Exatamente. E você acha que é aprendível isso? Porque você falou que era uma pessoa tímida, quieta, e hoje você basicamente tá na frente ali da empresa, como um rosto da empresa, uma pessoa. Sim. Você acha que é aprendível você aprender venda, você aprender ser mais cara de pau, alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que tudo é aprendível. Os seres humanos, né? Eles são... O cérebro, ele é muito plástico. Então, você tem até casos de seres humanos que perderam um lado do cérebro, literalmente perdeu metade do cérebro e a pessoa continuou ali conseguindo falar, né? Claro, você tem as dificuldades, limitações, etc. Mas o ser humano é muito adaptável. Então, você consegue sim aprender, mas nada te garante que você tenha o talento para você ter a curva de aprendizado mais rápido e que você vai ser o melhor do mundo naquilo, né? São coisas diferentes. Uma coisa é você ser competente, profissional, outra coisa é você ser o top 1, né? É diferente. Então, por exemplo, eu não corro, não sei correr. Posso começar a aprender a correr, mas é muito difícil que eu vá virar o Usain Bolt, porque eu não tô a minha vida inteira... Exatamente. Então, eu acredito muito no talento, mas eu acredito que o talento, ele influencia, mas não determina. Ele traz facilidades, todo mundo tem as suas aptidões, todo mundo tem as suas facilidades, mas nada impede que eu vá vender não, né? Sei lá, apresentar produto de cosméticos, nada impede que eu possa, sei lá, jogar tênis, jogar ping-pong, tudo é aprendível. A questão da venda, do processo de vender, ele tá mais ligado em você conseguir despertar na pessoa a necessidade e entender uma dor que ela tenha e suprir alguma necessidade mesmo. Necessidade mesmo, né? Para que ela consuma o produto, né? Troque o dinheiro. Independente se você é mais introvertido ou extrovertido, a partir do momento que você apresenta algo para ela que resolve um problema dela, ela vai consumir. É claro que o marketing, a função do marketing é despertar esse interesse, né? Para que o consumo aumente cada vez mais. Mas o processo de venda em si, eu acho que indifere de ser extrovertido ou introvertido, até porque o consumidor tem pessoas que se identificam mais com pessoas introvertidas e outros mais extrovertidos, né? Você chega numa loja, tem gente que não gosta daquele vendedor que fica em cima de você. Tem gente que já quer que o cara fique em cima pra a hora que você precisar tá ali com ele, né? Acho que tem um pouco disso. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, como eu sou da área da IA, então, para quem não sabe, né, inteligência artificial é um algoritmo, é um conjunto de fórmulas matemáticas e estatísticas que fazem com que a máquina aprenda como uma criança. Não, legal. Eu ia entrar nesse assunto agora. Então, essa é a definição de inteligência artificial. Para mim, sim. Para mim, sim. Não existe um conceito... Não, global não. Porque a palavra inteligência ela é muito ampla, né? A inteligência... Um cachorro é inteligente, né? Uma bactéria inteligente, depende, né? O que é inteligência? Exatamente. O que é inteligência de fato? Então,
pelo menos pra mim, né, na minha visão, existe uma diferença entre inteligência e consciência. Inteligência é a capacidade de executar alguma tarefa processual. Consciência é você pegar pontos diferentes, você ter criatividade, exatamente, criatividade de criar coisas novas. A inteligência artificial, ela olha para o passado através de um histórico, um banco de dados, né, ali, de informações, para gerar coisas que se assemelham àquilo. Então ela pode pegar o banco de dados, por exemplo, de um cantor famoso, mais um banco de dados da Wikipedia falando sobre Revolução Industrial. E você junta os dois, né? Então, é mais a capacidade de aprendizado mesmo. Então, eu vejo a venda como estatística. Então, cara, se eu abordar 100, qual que é a minha taxa de conversão? Pô, 10%, beleza. Então, vou de 100 pessoas que eu abordar, eu vou vender 10. Então, para vender 20, eu preciso abordar 200. Né? As pessoas, e aí eu vou ser genérico aqui, nós todos temos uma percepção de que a inteligência artificial ela está mais ligada a uma questão como que eu posso dizer, da internet em si. E não é, né? Ela tá mais por trás disso, ligada ao reconhecimento dos dados. Resolução de problema, acúmulo de dados e de informação, quantidade. É isso? Uhum. Eu falo que a grande diferença... Existem, né, eu abordo em 3 características o humano e a máquina. O que o humano é bom, o que a máquina é boa, né? Que eu sempre falo que o futuro ele é híbrido. O futuro ele não é de máquinas dominando, né? Ou humanos proibindo a máquina. Não, é o humano utilizando a máquina para ser mais eficiente, mais lucratividade, ter mais tempo. Porque, convenhamos, nós somos seres humanos e fomos projetados para criar. Fomos projetados para fazer coisas incríveis, né? É muito chato você ter um ser humano que tem que fazer coisas operacionais. Por mais que as pessoas sejam limitadas em certo ponto, né? Sim, até culturais, financeiramente falando, em termos de conhecimento, mas ela não foi projetada para fazer coisas repetitivas e manuais. O ser humano foi feito para criar. Cara, né? Até biblicamente falando, eu vi um cortezinho hoje falando disso. Quando Deus criou Adão e Eva e tal, ele criou a luz, criou-se a água, criou-se tudo, e aí quando ele foi criar o humano, ele falou, e criamos, que era ele e a Santíssima Trindade, o Espírito Santo criou o humano, e a primeira função do humano era dar nome aos bichos, ou seja, a primeira função é ser criativo. O ser criativo é da essência do humano, até, pô, acreditando ou não acreditando, é uma filosofia muito interessante, né? Algo que você tem que pensar que a primeira coisa, o primeiro ato que o ser humano teria que fazer na Terra é ser criativo e dar nomes aos animais. Total. Eu acho que, basicamente, a função do ser humano é ser criativo, total, né? Sim. Eu tava assistindo um vídeo do Ariano Suassuna essa semana e ele falava um pouco disso. Esse cara vai fazer sucesso um dia. Ah, com certeza. Ele tem potencial. Ele tem potencial. Eu acho ele um cara fantástico. Você sabe quem que é, né? Não conheço. Ele é escritor, ele foi professor de português durante muito tempo. E ele é um cara muito, assim, objetivo. E ele falava da comparação que fazem, dizendo que o humano evoluiu do macaco. E ele é totalmente contrário a isso. E uma das coisas que ele fala é, inclusive, isso aqui, ó. O macaco não tem essa condição de encostar o dedão no dedinho aqui, ó. O macaco, ele até consegue pegar essa xícara, mas ele não tem habilidade para manusear ela, né? Ele vai derrubar o líquido. Então, a inteligência humana, ela vai muito além da inteligência animal. E é isso que difere o animal do humano. E ele criticava Darwin nesse vídeo, falando justamente por conta disso. Porque a inteligência humana e o potencial, a capacidade criativa do ser humano, ela é realmente ilimitada. Isso é. Total. Eu imagino alguém que... A gente tava conversando lá na sala, né? Imagina alguém que um dia falou assim, cara, imagina se existir alguma coisa que vai fazer com que... Eu não consigo nem definir. Fazer com que isso funcione. Que é energia. Como que alguém pensou nessa porra, sabe? Saiu do nada.
E aí tem o vídeo do Bril, do Clóvis, você já viu? Uhum. Que ele fala que, cara, alguém tirou a fórmula de Bhaskara do zero e você não entende essa porra. É a mesma coisa de energia. Alguém tirou, você no caso tem que entender um pouco mais que a engenheiro eletricista. Eu sei a diferença entre corrente alternada e contínua, tá? Então, alguém tirou, alguém criou isso do zero, né? Talvez por talvez por um sem querer ou alguma coisa assim, mas, cara, veio do nada e essa pessoa ligou. Cara, esse tipo de energia eu consigo fazer funcionar isso. É bizarro, né? A criatividade do ser humano. Sim. Alguém pensou há 20 anos atrás nisso aqui, que hoje ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver. Na história da Exato. humanidade. Né? E até antes de começar aqui, a gente falava um pouco disso. Eu tava vendo um vídeo e crianças da década de 60 foram perguntadas sobre... Um pouquinho menos. Sobre como seria o ano 2000, o que essas crianças esperavam do ano 2000. E elas falavam que a inteligência artificial e os computadores teriam dominado o mundo. E aí, Quase. uma delas questiona se os robôs teriam já dominado o mundo no lugar do ser humano, ou seja, se o ser humano estaria a serviço dos robôs ou os robôs ainda estariam a serviço da humanidade, né? Eu imagino um robô falando assim, fala que não agora. E para concluir, são vários momentos da história, várias invenções que fizeram com que a nossa espécie todas evoluíssem. A roda e o fogo talvez sejam as primordiais, mas na minha opinião, a energia elétrica é justamente o que revolucionou o mundo, né? Porque o padrão de vida de todos muda a partir da eletricidade, né? Claro, as coisas vieram evoluindo, mas quando chega a eletricidade e a grande massa tem acesso, o alimento dura mais tempo, a condução, o primeiro meio de transporte era elétrico, assim, depois da carroça, né? Que eram os bondes. A facilidade. O Caio tem uma reflexão muito inteligente, muito interessante sobre essa chegou na massa, né? Quando chega na massa que... A democratização, né? Isso. Quando você democratiza uma tecnologia ou alguma coisa, você dá mais acesso para as pessoas. Então, a democratização vem através do preço. Então, quando você diminui o preço bruscamente de alguma coisa, mais pessoas têm acesso. Então, hoje, por exemplo, por que o metaverso ainda não emplacou? Porque os hardwares são muito caros. Sim. Cara, pro brasileiro pagar $500 em alguma coisa, ele vai pagar no celular, ele não vai pagar num óculos, né? Não tem nem como alguém pagar. Nem um amigo dele tem, né? Exatamente. Ninguém tem. Se o cara comprar, ele vai ficar sozinho, entendeu? Então, não é o que democratizou. Então, o telefone celular, ele era um artigo de luxo em 1990, 95. Só as pessoas ricas tinham. E aí, depois disso, se tornou banal. Todo mundo tem o celular. A mesma coisa com os desktops. Então, à medida que você democratiza uma tecnologia ou democratiza o acesso de algum produto ou de algum serviço, mais pessoas têm acesso e aí o consumo muda, né? Por isso que a Meta, a Amazon, a Tesla tá distribuindo internet de graça em alguns pontos, né? Sim. Porque cada vez mais pessoas dentro vai utilizar. Que vão estar ali dentro, exatamente. Então, eu ia até falar sobre a diferença do humano e da máquina, né? Então, o humano, ele é muito bom em criar coisas, criatividade, ele é muito bom em empatia, então eu consigo olhar pra cara de alguém e saber se alguém tá bom ou tá bem ou mal, tá triste ou não, a não ser que você tenha algum distúrbio para percepção de emoções, né? E análise crítica. Então o humano consegue receber um input e falar, cara, isso aqui tá uma merda. Ou não, isso aqui tá legal. Ou não, isso aqui é para esse lado, isso aqui é para o outro. Uma máquina não tem esse poder de decisão. A máquina, por si só, ela tem o poder de capacidade de leitura de dados, então ela consegue ler milhões e milhões e milhões de informações que a gente não consegue. Ela tem muita resistência, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quase que um estagiário. E ela é muito rápida. Não. Você não consegue competir com a velocidade de uma máquina. Mas você percebe que são habilidades que se complementam. Exatamente. Ou é como se você tivesse um carro, uma Ferrari, um canhão, mas sem volante. Você tem uma baita de uma máquina na mão, mas ela não anda sozinha.
Então você precisa do humano para operar Tem humano para máquina. imputar Pra imputar a informação. a informação, exatamente. Então, por exemplo, o Meta contrata psicólogos cognitivos para entender o comportamento humano perante a tecnologia, a interação humano-máquina. Então, você tem dispositivos eletrônicos, né? Você tem traqueadores, rastreadores no celular para entender como o ser humano se comporta, mas você precisa de um profissional de psicologia cognitiva para entender o que aquilo significa. Beleza, apareceu um pop-up no meio da minha tela, o que isso significa? O cara clicou ou não clicou? Quanto tempo ele ficou ali? Qual que foi a decisão dele após aquele input? Então é como, a gente estava até brincando, que eu falo que o celular, as redes sociais, os aplicativos, eles como se fosse um grande zoológico. Todos nós estamos numa jaula, onde os pesquisadores estão em volta, te mostrando um botão vermelho, um botão azul, para ver como você reage e o que você vai fazer, né? E aí a gente entra nesse aspecto de que será que as máquinas dominaram o mundo de fato ou não? Então é interessante, porque se em 2017 o Facebook elegeu o Trump através de vazamento de dados e de manipulação de massa, Sim. significa que provavelmente nós não temos livre-arbítrio. Porque se tudo aquilo que a gente vê no celular, ele é indicação de um algoritmo ou de uma máquina, o que te garante que o seu desejo não foi modificado ou foi induzido sem que você saiba, sem que você tenha a consciência de saber que aquilo E aí é o poder do marketing através da inteligência artificial. E existem conceitos dentro da psicologia que pensamento sobre livre-arbítrio, se existe ou não existe. Eu sigo um cara que é o Wesley de lá no Gari, e ele fala que não existe. Quase participou do nosso evento. A gente tem o o evento que chama Copa Verso, um evento num ambiente semi-imersivo, onde a gente traz profissionais de marketing, dados, inteligência artificial, negócios e, obviamente, metaverso. E o último evento a gente teve 120 pessoas. É um evento literalmente imersivo, né? Numa plataforma de metaverso. Não é uma plataforma... que eu chamo de metaverso aquilo que é mais imersivo. Pô, você tem que colocar... Você tem que estar num ambiente de simulação. Cara, eu tenho que me sentir em Júpiter. É uma simulação. A plataforma que a gente utiliza, eu chamo ela de semi-imersiva. Por que semi? Porque eu faço reuniões lá dentro, eu tenho o meu escritório lá dentro, porque o meu time inteiro é remoto. Então eu utilizo essa plataforma para ter controle de gestão das pessoas. Eu tenho mais agilidade de resposta. Em vez de eu mandar uma mensagem pro WhatsApp do cara, eu chego do lado dele, no avatar dele, e falo: "Ô, fulano, tá por aí? Preciso resolver tal coisa." E o cara tá no computador trabalhando, ele desmuta e fala comigo, né? Então a gente montou um evento nesse ambiente. Teve mais de 10 palestrantes. Nada, mas é legal. E o Wesley quase participou. Foi uma coisa de agenda que ele não conseguiu participar lá com a gente. Cara, o Wesley é sensacional. Ele é massa. Muito conteúdo dele. Legal. E ele fala, cara, e na minha visão, pelo menos dentro do que eu entendo, na minha limitação, não existe livre-arbítrio. Cara, você não toma decisão. Eu não quero ter um computador do MacBook porque eu quero, só porque eu quero. Não, é porque, porra, tem muita gente utilizando ao meu lado, eu acho muito legal essas pessoas me influenciando, logo eu quero. Ela não quer uma bolsa da Hermès porque ela acha legal e é mais bonita. Não, porque senão era só comprar uma cópia igualzinho, que é a mesma coisa. Não, a pessoa quer a marca porque, poxa, vê que outras pessoas têm, essas outras pessoas estão em status social diferente, essas outras pessoas elas têm cultura diferente, logo eu tenho se posiciona na sociedade. Exatamente isso. Eu acho que o livre-arbítrio é muito conflitante nisso, né? Eu acredito que o livre-arbítrio exista, mas ele é muito difícil. Ele é muito difícil, porque você tem que estar o tempo todo se questionando das suas próprias ações. Porque como que você diferencia o que é o que você quer ou o impulso do que você acha que você quer, entendeu? É algo profundo. Eu acho profundo até demais. O livre-arbítrio ele é uma coisa muito religiosa, né? Eu acho que é mais uma questão de poder de decisão e de liberdade mesmo. Essa questão que você falou da bolsa qual a liberdade que eu tenho para chegar neste meio onde usam a bolsa Hermès, que você falou? Hermès. Com uma... Lembra? Hugo Boss, como que é? Louis Vuitton. Que é inferior? Não sei. Não, mas eu digo uma bolsa inferior. Se eu chegar com uma bolsa inferior... A bolsa do Brás, acabou. A bolsa do Brás, A Calvin Klein, num lugar onde se frequenta com uma Hermès. Será que eu vou ser bem aceito? O professor Clóvis de Barros, o Clóvis, né? Ele fala muito sobre isso. Ele não fala quase nada! Porra! Ele fala que a maior liberdade do ser humano não é fazer o que ele quer fazer, e sim o que ele não quer. Porque se você faz só o que você quer, você é escravo dos seus desejos.
É a dor molda. Eu sou dessa... Você entendeu isso? Filosófico, né? Porque se você só faz o que você quer, você é totalmente escravo da sua cabeça. Bateu dos dois lados do cérebro aqui agora e voltou. Então, você fazer as coisas que você não quer é muito mais libertador, porque você decidiu fazer aquilo ali. Você Sim, tá fazendo você não porque tá... você teve a decisão. Não vou entrar nessa discussão, mas isso aí tem pano pra É manga. doideira. Troca ideia com o Clóvis e tenta ganhar, mano. É mais tranquilo. Rapaz, eu vou levar o Pondé pra conversar com ele. Trazendo um pouco mais para o centro do papo, como que a inteligência artificial pode ajudar na minha empresa, cara? Como que você acha que... Pô, tudo bem, eu tenho uma empresa aqui tem 10, 15, 20 anos de empresa, a empresa está rodando, empresa de marketing, empresa de operacional ali, venda no D0. Uhum. Como que ela pode me ajudar nisso? Legal. Porque hoje a gente conhece ChatGPT, na minha cabeça vem o do Google, vem outras coisas, mas tudo muito responsivo de, pô, como que eu... Ó, só deixando claro, o título desse vídeo vai ser feito por uma inteligência artificial. Qual que você acha que é melhor que posso usar? O melhor título? Não, melhor inteligência para criar um bom título e uma boa descrição. Você tem que ter um bom profissional de marketing com uma ferramenta de IA junto. Porque a ferramenta de IA, ela não vai fazer por si só o título. Você tem que impactante. saber... Ela pode até Você fazer... tem que saber fazer a pergunta. Você pode pedir para ela fazer 10 títulos lá, IA generativa, Vamos né? combinar assim? Então você consegue fazer um Consigo. bom título Consigo. e uma boa descrição pra gente Bora. ficar, então aí. Reduziu meu trabalho. O cara já trabalha com marketing, deixa ele fazer lá, Ele falou pô. que é bom, ele precisa de um bom profissional de marketing. E alguém que entende de IA, ele entende. Pô, Pô, é isso, acabou. Não sou eu essa pessoa. Mas voltando à sua pergunta, né? Eu tenho um treinamento que chama Lucrando com Inteligência Artificial, que eu ensino esses profissionais de marketing a utilizar a inteligência artificial dentro do trabalho deles, e eu ensino logo nas primeiras aulas essa tríade. Então a inteligência artificial ela serve para 3 coisas. Ou ela vai aumentar o lucro da tua empresa, ou ela vai aumentar a eficiência, fazendo com que as pessoas façam mais em menos tempo, ou ela vai diminuir custo, vai aumentar a margem, né? Então eu tenho um custo fixo, eu tenho meu faturamento, o quanto eu lucro, então eu quero diminuir o meu custo para que aumente a margem líquida, a margem de faturamento, né? Então esses são os 3 pontos. E aí, a grande revolução que aconteceu com o ChatGPT e com todo esse alvoroço das IAs generativas é que uma ferramenta que estava na mão de poucas pessoas, que era o Facebook, né, o Meta hoje, a Amazon, a Netflix, a Uber, exatamente. Então, o Facebook, ele a ordem do seu feed, né, do Instagram, ele não é uma ordem cronológica mais, ele é uma ordem por algoritmo. Ele entende o que é mais relevante para você, para que você fique mais tempo na ferramenta, para que você veja mais anúncios e que para as pessoas pagarem mais para ter mais anúncio rodando ali, E né? hoje o algoritmo é uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial de predição, é um algoritmo Não, o meu preditivo. Instagram praticamente só aparece propaganda. Isso. O algoritmo preditivo do Meta, ele indica anúncio, ele organiza o seu feed, ele te traz o carro mais próximo do seu Uber, ele te indica o melhor filme, ele te indica o melhor livro para comprar na Amazon. Enfim, é um algoritmo de predição. Ele prevê o comportamento humano para que ele indique mais produtos ou serviços que esteja mais condizente com a sua necessidade. E aí entra num caminho muito turvo, né? De, pô, ele pode fazer isso ou não pode? No meu caso, eu deixo. Porra, me facilita a vida demais, né? Eu falo de lâmpada, aparece a lâmpada que eu quero. Pô, Facebook. Eu faço isso também. Eu uso o algoritmo, né? Porque é complicado. Porque muitas pessoas, elas ficam nas redes sociais como um ponto de fuga. Então a pessoa tá estressada com o trabalho dela, ela não aguenta mais o chefe, ela tem problema com o marido, problema com a esposa, problema com os filhos. E como é que ela relaxa? Ela vai na rede social e ela fica lá. Naquele feed infinito, vendo coisas, enfim, interagindo ali. Então a rede social ela foi feita também para deixar essas pessoas presas ali, né? Uma roda a famosa corrida dos ratos, né? Então você fica ali, você fica preso. Mas quando você tem consciência de que ela vai mostrar as coisas para você, de que você está mais propício a comprar, eu uso de maneira inteligente. Então, pô, eu quero comprar uma calça, em vez de eu ficar procurando calça no Google, cara, eu entro em meia dúzia de coisa de calça, abro meia dúzia de vídeo, curto um monte de coisa, eu tenho certeza que vou começar a receber anúncios de calça. Melhores, né? Porque provavelmente um cara muito bom fazendo aquilo Exatamente, ali,
Exatamente. Então eu uso de forma inteligente o algoritmo para ele. Eu falo que a máquina trabalha para mim, né? Para que eu não perca tempo lá procurando, cara, procura para mim, me entrega anúncio. Entendeu? Eu faço isso dentro de outro. Eu tenho meu Instagram e aí eu criei um outro Instagram que Pra eu isso. sigo só pessoas de desenvolvimento pessoal, marketing. Você fica naquela bolha, né? Exatamente. E aí inglês também, conteúdo em inglês. Então só aparece recomendações nesse outro Instagram sobre isso. Então é muito bom ficar nesse outro Instagram. Eu só Sim. fico vendo coisa boa, não fico vendo Com fofoca, certeza, não fico com vendo... certeza. Não é que você fica vendo coisa boa, você fica vendo o que você quer ver. Exatamente. o meu O que coisa você boa, quer né? desenvolver, exatamente. Mas aí a gente entra num aspecto muito amplo, daria para montar outro podcast só falando sobre isso, que é sobre segurança e privacidade. Segurança e privacidade de dados, né? Então, quanto menos privacidade você tem, mais dados você entrega para o algoritmo, mais inteligente ele fica, mais personalizado ele se torna. Então, ele vai te dar informações melhores. Quanto mais privacidade você tem, menos dados você fornece para o algoritmo, logo ele se torna mais burro, entre aspas. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o Meta, né? Que a Apple cortou as asinhas do Meta. Então, eles montaram, por exemplo, você está no Facebook, aí você clica num anúncio. Eu não tô sabendo. Eu vou explicar isso para ele. Você tá no Meta, você clica num anúncio, e quando você clica no anúncio, é direcionado para uma página ou para uma conversa. Normalmente para uma página, né? Essa página, ela não tá mais sobre os comandos, digamos assim, do Meta. Ele tá no comando agora do dono do navegador. Então, o Safari, vindo da Apple. Então, a Apple, né? Claro, é uma via de dois gumes, né? Estou protegendo meus usuários, então logo não vou te fornecer esses dados do meu usuário indo na minha plataforma. Então, aí o Facebook mandava o usuário para a página e a página não retornava para o Facebook para saber se aquele cara interagiu ou não com a página. Entendi. Logo, a eficiência dos anúncios cai, diminui. Sobre isso, então, essa propaganda que eu tenho visto do iPhone, na questão de saúde e tal, do aplicativo. De tal. privacidade. Ele tá protegendo, não sei. Ele não tá protegendo, ele tá guardando para ele. Exato. O slogan da Apple é que você tem mais informações dentro do seu celular do que dentro da sua própria casa. Então eles vendem faz total sentido, mas essa é a questão. Tipo assim, ninguém é confiável, entendeu? Você vai ter que confiar em alguém, né? Ou você vai entregar seu dado pro Zuck ou você vai entregar seu dado pro Tim Cook, que é o CEO da Apple. Pra alguém você vai entregar. Você não escapa, não tem o que você fazer. E hoje eu tenho como saber, por exemplo, na Apple, quais dados eles têm, viu? Dá pra, dentro do coisa de configurações da Apple, você tem lá, inclusive a Apple é uma das mais fortes nisso, que ela quando você entra no aplicativo, você seleciona o que você quer compartilhar com aquele aplicativo. Localização, dados de acesso, e-mail, qualquer tipo de dado sensível, até dado biológico, né, de retina, facial, você tem essas escolhas para você compartilhar com o aplicativo ou não. Então todas as vezes quando você instala algo, vem aquele pop-up, né? Você deseja compartilhar a câmera, a localização, por quanto tempo? Enquanto eu tô usando ou pra sempre? Eu compartilho tudo que é pra depois não ter dificuldade pra usar. Engraçado, né? Posso usar a sua câmera? Pode. Posso ver a sua galeria? Toda galeria, irmão? Não, toda a galeria. Ele pega as últimas 1000 fotos. Exatamente. Que você deixou, né? Exato. Então Minha vida é um livro aberto. Exato. Não tenho nada pra esconder. Exato. Só não me faça perguntas. Então, voltando aqui pra aplicação, né? Pra parte prática do negócio de IA. Desde o dia 1 da Copa, eu trouxe essa cultura de dados IA para o time. Por mais que a gente não tinha grandes investimentos, grandes projetos, eu trouxe isso para o time. Porque dados IA, ele vai aumentar, sei lá, eu posso aumentar minha lucratividade em 10%. Né? Isso é um número. Mas 10% de 1000, pô, é R$100. Para alguns é muito, para outros é pouco. Né? E esses R$100... eles não têm tanto impacto assim no negócio, mas é R$100 a mais. Então, se a cada projeto novo eu tenho 10% a mais, por mais que seja 10, 1.000, 1.500, R$2.000, eu vou ter uma eficiência maior. Demais. Então, primeiro ponto aqui de aplicação prática dentro de um negócio com dados ou IA. Primeiro de tudo, né? É importante você coletar os dados dos seus clientes. Você precisa entender se você tem uma padaria, qual que é o horário de pico da sua padaria? Qual que as pessoas quem mais consome o seu pão, o seu produto? O que eles mais compram? Né? Quando eles compram? O que eles compram? CRM, né?
Exatamente. Então, o que o iFood faz? Por que o iFood me manda notificação sexta-feira às 20 horas todas as vezes? Essa pizza agora. Porque eu tenho sempre esse padrão de comportamento. Então, essa é a primeira coisa que dá para fazer. Criar uma base, um banco de dados para que você entenda quem são essas pessoas que estão consumindo o seu produto ou o seu serviço. A partir da base de dados, você vai começar a construir indicadores e métricas. Então, beleza, olha, 10% aqui do meu público consome esse produto, mas é o meu produto que traz 90% do meu faturamento. Ou será que vale a pena eu investir mais nesse produto? Por mais que ele venda em menor quantidade, ele me traz mais resultado. Então, você começa a tomar decisão a partir dos dados que estão na sua base, né? E aí a inteligência artificial ela entra aqui. Então, beleza, eu tenho uma base estruturada, eu já tenho a parte humana, aí você vai colocar uma máquina para fazer essa análise. Aí não vai ser você analisando, vai ser uma máquina analisando quando ele entrou, se ele entrou há 2 anos atrás, se o filho dele veio aqui ou não, se ele já me ligou, se ele, enfim, você cria diversos pontos de contato que você consegue saber exatamente isso, entendeu? Então você trabalha melhor desde a aquisição de novos clientes. Pô, eu quero mais desse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá comprando legal de mim. Sim. Será que se eu procurar mais dele, será que eu não consigo lucrar mais? Ou você aumenta a lifetime, né? Você aumenta a quantidade de tempo que a pessoa fica na sua base consumindo os seus produtos ou serviços. Ou você cria um novo produto. Você vê que ele tem uma necessidade diferente lá, ele comprou um pão, e aí ele pergunta, pô, será que não tem manteiga aqui também? Será que não faz sentido você vender pão e manteiga para aquela pessoa porque ela já está consumindo pão ali? Então, como que você toma essa decisão? Baseado em dados, né? Então, agora a IA ela democratizou muito. Então, você consegue de maneira muito fácil, prática e rápida, trazer informações do seu negócio para uma IA generativa te dizer sugestões de posts de Instagram, sugestões de títulos, de roteiros, de resumo de livros, de resumo de pesquisas, de revisão de contratos jurídicos. Então, eu posso colocar a lei, consigo colocar o meu contrato e falar, será que essa lei aqui está de acordo com aquela legislação específica, né? Enfim, você tem uma aplicação infinita. Você pode pegar uma chapa do pulmão de uma pessoa e identificar se ela tem câncer ou não. Porque você tem 1000 diagnósticos. Você consegue até saber, dependendo se tá todo mundo usando, se tá todo mundo, né? Você tem um plano de saúde. Aí você tá usando, aí o seu filho usa, o seu neto usa, ele vai conseguir prever se o seu neto vai ter câncer, porque ele tem todo o histórico cronológico da vida da sua família para predizer se você vai ter determinada doença ou não. Perfeito. E aí começa a entrar em outros aspectos, né? Por exemplo, seguro, né? Será que vale a pena? Eu sei que aquele cara vai ter câncer. Pô, então será que eu não coloco um seguro mais caro para ele, porque eu sei que ele vai ter uma probabilidade alta de ter aquela doença? Então você começa a entrar em aspectos mais éticos e sociais. Se você entra dentro do governo, o governo tem todos os dados que eu fui sempre dentro de o SUS no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo, ele é muito tecnológico. Você entra lá, ele tem um cadastro, você vai ser cadastrado. O imposto de renda é isso, é coleta de dados. É basicamente isso. E ele sabe se você tá errado. Porque se você coloca errado, ele fala, tá errado onde? Não interessa. Não tá errado. Você tem que saber onde você tá errado. Eu confiro. Exatamente. E entra num aspecto muito delicado essa relação. Por exemplo, do seguro. É muito, muito... Será que é justo eu cobrar mais de uma pessoa que eu sei que ela vai estar mais vulnerável? Né? São aspectos éticos e sociais que não tem resposta. Aí vem aquele negócio que a gente estava falando antes aqui, que é utilizar para o bem ou para o mal. Exato. Ou seja, para o bem de quem, né? Exatamente. Da humanidade, quem define? Quem define. Exatamente. Então eu posso, da mesma forma, traduzir o meu vídeo do YouTube. Eu posso traduzir o meu vídeo do YouTube ali, falando ali, sei lá, eu quero traduzir para o inglês, eu quero atingir mais pessoas, né? Eu posso traduzir meu vídeo do YouTube colocando uma voz que é parecida com a minha, falando em inglês, para atingir mais público. Mas ao mesmo tempo eu posso copiar a voz do Caio para pedir dinheiro para as pessoas que estão no ciclo social dele. Tá rolando um golpe lá nos Estados Unidos assim. Tá rolando em vários lugares isso. Cara, tem golpe saindo disso, tem golpe saindo na parte... criando namoradas virtuais para pessoas que estão com solidão, né? Isso é certo ou errado, entendeu? Então, tem muita coisa, né? A IA tá sendo aplicada em várias áreas de desenvolvimento que
Quando eu mostrei o chat... É uma oportunidade e uma ameaça ao mesmo tempo. Exatamente, mas a tecnologia sempre foi isso, É, né? total. Sempre existiu golpe, sempre existiu problema. Ah, mas agora tá tendo golpe do Pix. Tá, cara, existiu um momento, um golpe de transferência. Total. Na sua época existia, pô, alguém ia e tinha que dar prata pra alguém, arroz e tal. Isso. Era antigamente, né? Era na época do escambo. O escambo, né? Isso. E quando eu mostrei o chat pra ele, porra, a cabeça foi... Imagina Porque um cara que não sabia que era um a celular. possibilidade, Cara, você consegue colocar... Cara, mas eu não tô de sacanagem, né? Lembra Não, quando eu te mas, mostrei? não, mas Você não o é possível. meu pai, em 1998, já tinha um celular igual esse seu iPhone. A bateria durava só 1 hora. Nossa. O que possibilitou, o que possibilitou a gente fazer isso é justamente o celular, a capacidade de hardware, né? A capacidade física de processamento desses dados. Então agora você democratiza tudo e, cara, você pode colocar uma lista de 20 mil respostas de um formulário das principais dores e desejos do seu público, colocar na máquina e falar, olha, me lista aqui as 10 principais dores, ó, me dá uma sugestão de produto. O Vêntice tem isso, né? O pessoal do Flávio Augusto e do Caio Carneiro, que você escuta, ele tem o Vêntice, você conhece? É um programa Não, já faz um tempo que eu não ouço. É um programa de vendas que ensina... Eu faço esse programa, é muito bom. Legal. E aí tem... Eu não lembro o nome do chat em si. X. Que você... Ao invés de você ler o FAQ, você pergunta. E aí ele falou, cara, eu sempre trabalhei com vendas. Eu tenho dúvida de vendas dos últimos 20 anos dos últimos 15 anos que eu trabalhei com isso. Eu imputei todas essas dúvidas, coloquei dentro disso, então sempre que alguém tem uma dúvida, vai lá e me pergunta sobre isso. Uhum. E aí o chat dá a resposta com base nas últimas 20 mil perguntas, sabe? Sim. É isso. Dá pra fazer isso pra área de O imagem. chat amigo é quase que isso também. O chat amigo, ele é isso, né? É uma ferramenta de atendimento via WhatsApp. E com toda essa conversa, tudo que você tava falando aí, me vem uma coisa na cabeça. Eu sempre disse para as pessoas o seguinte: o cérebro humano, ele é como a CPU de um computador. Só que a CPU, ela tem um limite, o cérebro ele não tem. Uhum. Mas aí eu faço uma reflexão nova sobre isso aqui. Quem é melhor, o cérebro humano ou a CPU? Uhum. Eu ainda continuo achando que o cérebro humano ele tem um potencial muito maior de capacidade do que a CPU, porém uma CPU tem uma velocidade de processamento infinitamente maior. É aquilo que a gente estava falando, né? Eu sempre falo também que... Aqui também, né? eu sempre falo que a gente vai ser substituído, mas não por máquinas, e sim humanos que sabem utilizar a máquina melhor. Então, se você tem um ser humano, um concorrente, que faz a mesma coisa que você, e ele sabe utilizar a máquina melhor para ser mais rápido, mais eficiente, e ele focar naquilo que realmente importa, cara, ele vai trazer mais resultado e vai ser muito mais valioso, né? Então, não tem muito o que fazer em relação a isso. É tipo eu ser um expert de produção e eu tenho que produzir conteúdo no mercado financeiro, eu vou me dedicar a produzir conteúdo, ou eu vou ter uma inteligência artificial que fica ali produzindo conteúdo pra mim. Cara, pra você ter ideia, imagina, eu treino a sua voz, eu treino a sua imagem, e eu posso produzir um conteúdo seu em Júpiter enquanto você tá trabalhando, entendeu? Você pode fazer... No podcast ele falou isso. Ele falou que ele tava comentando e falou, pô, ontem eu fiquei o dia inteiro gravando frases aleatórias, porque a gente tem aqui no Grupo Primo, a gente vai ter uma inteligência artificial que os próximos vídeos não necessariamente serei eu que vou gravar. Sim, dá pra fazer várias coisas disso. Não, e aí, isso me vem uma outra coisa, que é a evolução social de... Vamos falar da Revolução Industrial para cá, né? Uhum. A gente até estava comentando um pouco disso. Sim. Existe uma questão social, de luta de classes, de categoria, para que os empregos sejam preservados, né? Uhum. A gente tem lá na Revolução Industrial, que sai daquela questão da manufatura, pessoas perdem emprego porque as máquinas conseguem uma produtividade melhor, e a gente vai vendo ao longo do tempo da evolução uma adaptação das pessoas em novas profissões. A gente sabe que vão existir profissões novas que a gente não conhece ainda, e algumas das profissões que a gente conheceu, que eu conheci inclusive mais do que vocês, já não existem mais. Sim. Então a gente tem que se preocupar em cada vez mais se capacitar e entender essas coisas para que o computador não me substitua e eu sim
controle os próximos Isso, computadores mais exato, evoluídos. Exatamente. Cara, 500 anos atrás, 300 anos atrás, a gente achava que a Terra era o centro do universo, né? Galileu veio com essa ideia e, Exatamente. cara, nada a ver, né? Há 50 anos atrás você tinha escravos, né? Nos anos 2000 não existia Uber, Netflix, Amazon, né? A Amazon existia, mas não era popularizada no Brasil. Então, todas essas coisas que estão surgindo agora, elas são muito novas, né? Elas são coisas muito, muito recentes. Então, existe sim a substituição, os humanos, né, não existindo mais determinado tipo de profissão, da mesma forma que o datilógrafo não existe mais, o cobrador de ônibus, o operador de elevador, né? Você entra no elevador, você aperta o botão, você precisa de alguém ali para apertar o botão para você, né? Tampa o ouvido. Eu fiz curso de datilografia. Da hora. E existe uma frase muito boa que nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor que um homem usando uma máquina. Isso, exatamente isso, porque a consciência ainda é do ser humano, e da uma maneira, as pessoas têm medo, né, da máquina se revolucionar e tal, não, porque a inteligência da Google começou a se comunicar em uma outra língua, né, cara, isso é pra mídia fazer barulho, pra gerar clique. Isso? Exato, porque a maneira, o fundamento da IA, né, a maneira como a inteligência artificial foi projetada através de algoritmos estatísticos e matemáticos lá na Segunda Guerra Mundial, ela não tem a capacidade de entender, ela não tem a capacidade de saber o que é a consciência. Um algoritmo matemático estatístico, ele não consegue descrever o que é a consciência. Descrever o que é a alma. A gente não tem essa consciência. Você consegue descrever, por exemplo, o processo... A gente Antes consegue... de começar, eu falei, não derruba o microfone hoje. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Então, a inteligência da máquina, ela não é uma inteligência humana. Uma coisa é você replicar o processo de aprendizagem de um humano, por retroalimentação, feedback. Vamos trazer uma coisa é você Sarah trazer consciência. Connor aqui para essa conversa, Consciência diferente. que é a do Exterminador do Futuro. Né? Mas ó, tem uma área de pesquisa que chama AGI, que é Artificial General Intelligence, a inteligência artificial geral, que estuda justamente a consciência das máquinas. Isso é um desenvolvimento, é uma pesquisa, isso não existe ainda, né? Existem pesquisas, o mundo inteiro, né? Os mais ricos, os que têm mais poder, o caminhão de dinheiro para a pesquisa disso. Mas isso não existe ainda. Existe, por exemplo, conceitos de AGI, por exemplo, tem um negócio que chama AutoGPT, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre isso, do AutoGPT. O que é o AutoGPT? Ele é uma inteligência artificial que tem a capacidade de gerar outras inteligências artificiais. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa, eu quero duas pesquisas, eu quero saber sobre o público de marketing e o público de tecnologia. Beleza, você pede pra IA, eu quero um relatório do público de marketing e do público de tecnologia. Tá. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma máquina pro marketing e uma máquina para tecnologia. Sim. E aí ele vai pedir de uma forma muito mais precisa do que eu pedi para a máquina para trazer resultados melhores. Então isso é uma inteligência, né? Isso é o início de uma consciência. O cara tá delegando para outras máquinas fazer um serviço. As máquinas vão dominar. Entendeu? Mas assim, isso não é uma consciência, porque eu dei a decisão. Então se você chegar para a máquina e falar, olha, eu quero que eu cresça os seguidores do meu Instagram, do meu YouTube, por exemplo. Existem N formas de fazer isso. Eu já vi máquinas que tentaram baixar o Premiere para melhorar a qualidade do vídeo. Então, cara, não é por aí que eu quero que você vá. Eu quero que você me dê roteiros, eu quero que você me dê títulos. Então, você precisa de direcionamento. Você precisa. São 4 passos, né, para você pedir para a máquina da maneira correta. O primeiro é contexto, trazer contexto do que você quer. O segundo é você tem que ter objetividade, então você tem que ser objetivo no que você está pedindo para a máquina. Cara, você quer o quê? Você quer um relatório? Você quer uma imagem? Se for específico é melhor ainda, com X Isso, linhas. O terceiro, especificidade. Você precisa ser específico. E o quarto são as iterações. Então, raramente, a primeira pergunta que você for fazer para uma máquina vai vir lapidado o negócio. Não vai vir. Qual que é? Iterações. Então, se você está perguntando de forma constante ali para que você vai lapidando, eu quero desse jeito. Não, faz assim. Não, vai para esse lado, vai para aquele lado. Então, só o humano
com análise crítica, consegue saber se a máquina está certa ou não. E pior, a máquina pode errar, né? Existe um termo que chama alucinação, que ela vai falar e vai inventar coisas que não existem. Então você, como ser humano, precisa olhar para aquilo e saber, cara, isso não existe. Pô, ela tá inventando livro. Pô, ela tá inventando algo que não existe. Então, precisa tomar cuidado, né? O perigo não é a máquina errar, é ela convencer os humanos de que ela está certa. Então, ela começar a falar coisas que não existem para convencer as pessoas. Então, é você duvidar das respostas. Total. Né? É uma ferramenta, não é um oráculo. E fazer uma conferência daquilo lá. Exato. Poxa, você pediu lá um texto, ela deu um livro e tal, você achou aquilo ali fantástico. Pô, aí você vai no Google, não existe nem o autor. Faz uma pesquisa. Pô, esse negócio aqui tá tão bom, deixa eu ver como é que é. Exato. O Google conferiu, ou qualquer outra plataforma de pesquisa. Não vai ser o Google que vai conferir, né? O Google vai mostrar alguém que é um ser humano conferindo e validando isso. Não, né? Exato. Ou seja, qualquer plataforma de busca, de pesquisa, confirmando. Tem um livro, se eu não me engano, que é sobre inteligência artificial, que é o humano vencendo a máquina vencendo o humano, eu não lembro direito, que fala que o ponto crucial vai ser quando isso acontecer, quando uma inteligência artificial criar outras inteligências artificiais, porque aí é exponencial, né? Porque faz aí some. Então, isso já dá pra fazer, mas, de novo, ela não tem consciência e eu preciso estar lá. Não, vai por esse lado, não, vai por aquele lado. Às vezes ela entra em loops, por exemplo. Ela vai criando uma que cria outra. Então você tem que controlar muito bem, né? Ela não tem a consciência e, de novo, análise crítica para saber se aquilo é certo ou errado, se aquilo é relevante ou não é. Então, hoje, o grande problema da internet não é a falta de conhecimento como lá atrás tinha. Poucas pessoas tinham acesso a livro, né? Só os ricos tinham acesso ao livro. Hoje, todo mundo tem acesso a qualquer tipo de livro. Hoje, a informação é abundante, mas as pessoas ainda não sabem estudar. Elas não sabem utilizar a informação, não sabem criar uma curadoria para entender o que é certo, o que é errado, o que serve para mim, o que não serve. É válida. Mas isso sempre foi, né? É que agora a informação está muito mais abundante, né? A informação é muito mais propagada, o mundo está conectado, então o ChatGPT estourou porque o mundo inteiro está conectado. Então, quando uma empresa surge com uma inovação, cara, dá 2, 3 meses está todo mundo usando. E se eu não me engano, o ChatGPT foi o aplicativo que bombou mais. Que mais teve 100 milhões de usuários, 100 milhões de usuários em 10 meses. Bizarro. E o outro era em 2 anos, se não me engano, né? Era Facebook. Facebook era em 2 anos, que era o mais rápido possível. Eu vi essa. Era o TikTok, se eu não me engano, era o mais rápido. Não lembro qual que era. Mas o ChatGPT foi muito assim, forte, muito bizarro. Você acha que com a tecnologia que a gente tem hoje, a humanidade sofre algum tipo de risco por conta da inteligência artificial? Então, a gente não... Inteligência artificial. O problema é que a gente não tem como saber essa resposta, né? Porque, hoje, né, nós, seres humanos, estamos vivos na Terra e 90% do nosso tempo em vida foi para coletar recurso. E 10% é o que a gente faz hoje, de criação. Então, a gente tem uma vida muito breve na Terra, né? E, como eu mesmo falei anteriormente, cara... em 1950 tinham escravos, né? Nos anos 2000 você não tinha nem computador direito. Você não tinha poder de processamento. Então isso que está acontecendo, ele é único em toda a humanidade. Da mesma forma que a tecnologia pode ser algo, sempre falo, né? A IA, ela é uma grande oportunidade para que você coloque ela no seu negócio, para que você aumente lucro, eficiência ou margem. Então você traz uma vantagem competitiva muito grande, você traz mais qualidade de vida para os seus colaboradores. Então com os meus colaboradores, eu não demiti ninguém com a IA. Eu falei, cara, vocês vão se tornar mais produtivos. Eu quero que vocês trabalhem menos, mas de forma mais inteligente. Eu quero que vocês pensem mais e executem menos. Porque executar, a máquina vai executar pra gente. Mas eu quero que vocês pensem e vejam se aquilo é bom ou se é ruim, né? Mas, por outro lado, pode acontecer... O grande problema não é a IA, é humanos mal intencionados utilizando a IA contra outros seres humanos. Então, recentemente, diversas empresas foram invadidas por hackers. Por quê? Porque você tem muito mais poder de conhecimento e computacional... Sim. Para o mal também, para invadir computadores, invadir sistemas. Então, por exemplo, a ABB, que é uma empresa de controle de automação de energia, ela é centenária, tem mais de 100 anos de vida. E ela foi bloqueada, ela foi hackeada. Travaram tudo, tipo, sei lá, mais de 50 mil funcionários. Travaram e-mail, travaram sistema, travaram
absolutamente tudo. E pediram Bitcoin, né, pra resgate. Eles tiveram que pagar. Então, uma empresa de hacker, hackearam até a Amazon, só que isso não foi pra mídia porque eles recuperaram muito rápido, né? Foi menos de 24 horas, eles conseguiram recuperar antes de vazar a informação. Então, eu acredito muito que a gente vai entrar numa era de guerra cibernética mesmo. Porque cibersegurança, cara, é muito perigoso. Você tá vendo, provavelmente vocês estão vendo vários influenciadores sendo hackeados, né? Postando coisa de Pix. Isso tá acontecendo muito. Por quê? Cibersegurança. As pessoas, elas não sabem deixar seguras as informações que tá dentro do celular dela, né? A gente tem muito mais informação no nosso celular do que dentro da nossa própria casa. E nós temos ferramentas que aumentam a segurança. Tem vários. Talvez autenticadores, tem protocolos. Nem todo momento isso vai ser suficiente, porque essas ferramentas também precisam ser atualizadas. Exato. E criadas novas. Não existe sistema inquebrável. Não existe sistema inquebrável. Tem sempre uma falha ali, que é muito difícil. Exatamente. Sempre tem um hacker russo para invadir sistema. Sempre. Chinês. Isso em relação à guerra cibernética vai ser bem importante, porque vai ter problemas com nações, né? Demais, porque pensa o seguinte, imagina que você tem uma subestação de energia, Itaipu, por exemplo. Ela está toda sendo controlada por automação. Pô, se ela está sendo controlada por vias digitais, por automação, se eu hackeio ali, eu deixo uma população sem energia, sem hospitais, sem nada, energia. Você cortou a energia de uma cidade. Então, vai ter guerras, não apenas roubando contas do Instagram, mas todos os sistemas que são automatizados e dependem de uma máquina para monitoramento e automação para aumentar a eficiência, vão estar passíveis de invasão. Então, é possível que... Porque, assim, é o risco da ruína, né? Basta Itaipu parar por uma semana, cara... Brasil. Vai ser um caos. Eu não quero nem imaginar. Entendeu? Cara, quando o WhatsApp para, é um caos. Quando o Instagram para. É um caos. Exatamente. Muitos negócios giram em torno daquilo. Vocês lembram de quando houve o apagão no Brasil? Lembro, eu lembro disso. Eu lembro. Caos. Acho que foi entre 2000 e 2010, né? Eu não lembro exatamente a época. Foi mais perto de 2000 do que de 2010. Eu lembro também. Eu sei que existe, eu sei que rolou. Eu sei que rolou, eu lembro. Mas eu não... A galera foi tudo pra rua. O tinha que fazer. Generalizado. Cara, a gente tá chegando no final, infelizmente. Já... Dá pra gravar uns 5 episódios isso aqui. No assunto vai até o fim. Eu só consigo ir talvez até o terceiro, porque eu já tô aqui... A cabeça dói, né? Mas legal, muito obrigado mesmo por aparecer aqui conosco. Contar obrigado um pouco da sua história, com certeza. E um pouco da sua empresa. Pra quem quiser te achar nas redes sociais, como que faz, cara? Cara, Caio M. Moreno, meu Instagram. O YouTube também, mesma coisa, Caio M. Moreno. A gente tá postando aí de forma bem mais massiva agora conteúdos de diversos tipos, desde marketing, dados, no YouTube e no Instagram também. Legal. Então, marketing, dados, inteligência artificial, negócios. Agora no metaverso nem tanto, mas eu falo um pouco de ambientes imersivos, porque na minha visão é a evolução do celular. Então, primeiro a gente se comunicava com cartas, depois a gente se comunicava, né? Eu sou do tempo da carta. Você se comunicava com carta, depois você se comunicava com e-mail, aí veio rede social com imagem, aí a capacidade tecnológica foi aumentando, velocidade de banda de internet, aí você começou a ter vídeos, os vídeos passaram a deixar de ser craquelados, você começou a ter 4K. Então você vai tendo mais conexão humana. Então a próxima etapa da conexão é a imersão, tipo, de um metaverso. Então, em vez de você ter um celular que você tá vendo o vídeo de uma pessoa, você vai ver ela aqui na sua frente, né? Imagina você vender cotas aqui do podcast, que a pessoa ela pode estar aqui olhando pra gente como se estivesse nessa cadeira aqui. Mas ela tá... o produto dela. Exatamente. E aí chega o 5G e todas as teorias da conspiração contra o 5G e assim o negócio vai evoluindo. Exato. Né? Então eu vejo como uma conexão, né? Imagina, se eu tenho dados para coletar aqui no celular, imagina olhando retina, olhando movimentação, olhando eu só vou andar de óculos escuros agora. Só... É isso. A Apple tem também. Somos animais que dizemos ser racionais, né? Porque todas as nossas decisões, elas são voltadas por impulsos. E a gente justifica com a razão aquilo que a gente quer com a emoção. A venda emotiva, né? Total. E eu vou querer que você deixe um último recado aqui, mas eu queria fazer um resumo aqui para quem está assistindo. Uhum. A gente, em alguns momentos aqui, foi até muito técnico, a gente falou bastante da inteligência artificial, mas por trás disso tudo tem a questão da eficiência
do negócio, da eficácia muitas vezes do negócio, né? Sem tecnologia hoje, uma empresa não vive mais muito tempo. Em resumo, é isso. Basicamente. A gente precisa imputar tecnologia dentro do negócio. A inteligência artificial e segurança cibernética. É com isso. certeza, com certeza. Só complementando, Smart Fit é um exemplo claro. É uma academia de rede que eu fui lá ontem e eu fiquei impressionado, né? Eu nunca tinha ido. E eu fiquei impressionado com a quantidade de tecnologia que eles têm. Então, eles têm um totem na entrada, que eles coletam os dados das pessoas. Elas sabem quando eu entrei, quando eu saí. Elas sabem quem eu sou, se eu tenho problema cardíaco ou não tenho. Então, é uma rede tradicional de academia que imputou inteligência de dados e provavelmente futuramente IA, né? Mas aqui pro recado para as pessoas, né? Cara, normalmente, né, quando eu comecei, eu não tinha referências de empreendedorismo em volta de mim, né? E quando você tá num ambiente que ele não é saudável, onde as pessoas te criticam, onde você não tem apoio familiar, onde você não tem nem dinheiro para você conseguir comprar um curso, para conseguir fazer uma faculdade, cara, conhecimento salva. E às vezes você tá sozinho, virando noite, lendo livros, às vezes você tem que passar o seu ano novo, já fiz muito isso, passei a noite o ano novo estudando, o ano novo trabalhando. Por quê? Porque eu tinha que fazer aquilo, era o sacrifício que eu tinha que fazer para conseguir chegar onde eu cheguei hoje, né? E se eu fosse dar um único conselho para as pessoas que estão começando, para as pessoas que querem ascender de alguma forma, cara, conhecimento, estudo. Estudo e está aliado, vou puxar a sardinha pro meu lado aqui, com o IA, né? Porque na minha visão, a inteligência artificial ela já mudou e vai mudar completamente o novo mundo que a gente vai viver. Então, daqui a 10 anos, cara, vai ser um mundo completamente diferente do que estamos vivendo agora. Da área da saúde, finanças, jurídico, administrativo. Não importa se você é um psicólogo, não importa se você é um nutricionista, um personal trainer, você precisa entender de IA. Porque você consegue acoplar essa tecnologia no seu negócio e se diferenciar da massa e, cara, você ascende, né? Então, profissões fora da área de tecnologia, elas são muito mais arcaicas. É muito mais fácil de você gerar uma inovação ali e gerar uma diferenciação, às vezes, de algo que já existe em outros mercados. É só você pegar o que já existe e acoplar ali onde você está pegando, né? Então, se eu fosse dar um conselho, né, para essas pessoas, era, cara, estudo, livro e pessoas que realmente estão, que não são gurus da inteligência artificial, especialistas nos últimos 3 meses aí, né, consumir, estar perto de pessoas que estão querendo ascender. Às vezes você não está perto fisicamente, mas às vezes você acompanha o cara no Instagram, você acompanha o cara no YouTube, você entende um pouco de como ele pensa, de como ele faz. Eu cresci assim, né, eu estava entregando música, ouvindo podcast, o Flávio Augusto, o Sandro Magaldi dando dica de negócio e de empreendedorismo, né? Então é importante você entender que você precisa estar perto das pessoas para que você tenha essas referências e você consiga fazer aquilo que você deseja fazer, né? Então acho que é o primeiro ponto, é um ambiente. Ambiente e conhecimento. O ambiente é tudo, né, cara? Total. Cada vez mais que eu consumo conteúdo sobre isso, eu vejo que o ambiente molda totalmente. E é difícil, né, nessa época de guru de IA, porque você não sabe quem é de verdade ou quem é de mentira. Então, você tem que olhar muito o histórico da pessoa, ver o que ela fez, como ela fez, para saber se aquela pessoa é realmente confiável, o que ela fez, de onde ela veio, né? Para saber se realmente ela tem relevância, ela tem autoridade para aquilo que ela tá falando. Fuja das pessoas que ficaram ricas ensinando a vender livros. Como que é? É um curso de como ficar rico. É um curso de como vender curso. Exatamente. Fuja. Exatamente. Sim. Cara, cuidado com isso, porque tem um Érico Rocha que ele é... Obrigado. Tamo junto. Obrigado pela saber filtrar. Obrigado demais. Obrigado, Caio. Tamo junto. Todos os links vão estar aqui na descrição. Fica como desafio para você o título desse Pode deixar, a gente vai fazer isso. Quando você acessar, já vai ter um título que foi o Caio que preparou. Se o título ficar ruim, Caio não, aí não foi estagiário, aí foi a IA. Se ficar ruim, foi a IA. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, um abraço. pessoal. Tchau, abraço.